Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de questões que dizem respeito ao cotidiano de cada um de nós. O acesso à água, o acesso à energia elétrica e os impactos na sociedade por conta da evolução dos preços e da escassez desses produtos, né? Bom, para tratar disso, nós estamos chamando duas pessoas que trabalham com esses temas há bastante tempo. Eu quero apresentar para vocês a Amanda O'Hara, que é engenheira química pela Unicamp, é mestre em planejamento energético pela Federal do Rio de Janeiro. Ela atua há mais de 15 anos no setor energético brasileiro e coordena pesquisas, avaliações em instituições como o Instituto EMAIS, Transição Energética, GIS e Petrobras. No Instituto Clima e Sociedade, ela coordena hoje a iniciativa Energia e Amazônia, que apoia a transição energética nos sistemas isolados e a universalização do acesso à energia limpa na região amazônica. Ela coordena ainda os apoios relacionados à eficiência energética no portfólio de energia do ICS. Muito obrigado, Amanda, por estar aqui com a gente. Obrigada, Silvio. Prazer. Quero apresentar também o Clauber Leite, né? Ele é engenheiro ambiental, ele é mestre em energia pela USP, especialista em energia renovável e eficiência energética pela Poli-USP, é doutorando no Programa de Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública, colaborou com a estruturação da rede Aliança Resíduo Zero Brasil, é membro da rede Gaia, foi coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do IDEC e é coordenador hoje do Projeto Energia do Instituto Polis. Muito obrigado também, Cláudia, por estar com a gente. Satisfação. Muito bem. Eu vou começar perguntando à Amanda sobre os resultados dessa pesquisa referente à crise hídrica e energética e os impactos na sociedade que vocês acabaram de realizar. O que apareceu nessa pesquisa, Amanda? Então, novamente, bom dia, Silvio, é um prazer estar aqui falando com vocês. E essa pesquisa ela teve a intenção de levantar a percepção do público geral de como é que esse aumento nas contas de luz estava se refletindo no dia a dia das pessoas, né? E também para entender como é que elas estavam enxergando as responsabilizações por esse aumento. E os resultados foram bastante alarmantes. 46% das pessoas entrevistadas, que têm uma representatividade boa para os brasileiros em geral, né, mais ou menos 2 pontos percentuais para representar o Brasil como um todo. Então, 46% das pessoas disseram que já comprometem metade ou mais da sua renda familiar para pagamento de contas de luz e gás de cozinha. Então, é um número bastante relevante. E outro ponto que chamou bastante nossa atenção é que 22% das pessoas dizem que já tiveram que substituir a compra de alimentos básicos para poder pagar a conta de luz. Então, isso reflete bastante a situação que a gente vive hoje, que não é razoável, né? Nós estamos falando também de água, não estamos? Justamente, a questão da água, da crise hídrica, ela impactou, especialmente no ano de 2021, as contas de luz, porque a maior parte da energia elétrica gerada no Brasil, no sistema interligado, vem de grandes hidrelétricas. E com a seca, essas hidrelétricas estavam com os níveis de reservatórios, né, as represas mais baixas. Então, a capacidade de gerar energia a partir da água reduziu bastante no sistema. E aí, a opção do governo principal foi de suprir essa deficiência, né, das fontes hidrelétricas com termoelétricas, principalmente movidas a combustíveis fósseis, gás, diesel. E o custo de operação dessa geração pelas termoelétricas é muito mais alto. Então, isso se reflete num aumento de conta de luz.
Mas claro que esse nível baixo de represas também afeta a disponibilidade de água para consumo. E isso tem outras questões, né? Mas a nossa pesquisa ela acabou se limitando ao impacto desse custo, né, do aumento do custo de energia nos orçamentos familiares. Muito bem. Cláudio, vamos entrar no jogo? Quer dizer, esse aumento dos custos que está comprometendo o orçamento familiar, quer dizer, ele era evitável? É uma coisa que depende da natureza? Ou é uma coisa que é produzida pelo homem? Olha, essa pesquisa que o Instituto Clima e Sociedade fez, junto com o IPEC, nos trouxe várias revelações, né? E uma reflexão que fica para a gente é que precisamos reconhecer primeiro a energia como um direito, a energia como um bem essencial necessário à nossa sobrevivência. Quando a gente vê pessoas, existem políticas públicas voltadas, né, para atender essas pessoas, com a chamada tarifa social, mas elas já não correspondem mais a essa demanda, essa necessidade que as pessoas têm hoje. Hoje, como a gente viu, as pessoas deixam de comprar alimento para pagar a conta de luz, porque se ela não pagar a conta de luz, ela é cortada, ela fica sem essa energia. E isso é uma decisão de governo, né? É uma decisão de um planejamento energético que foi feito para o nosso país. É uma decisão de não valorizar a água que a gente tem e depender cada vez mais dessas termoelétricas que são caras. A gente literalmente está na contramão do mundo. Enquanto o mundo fala de uma descarbonização, de uma dependência menor de combustíveis fósseis, a gente, ao contrário, a gente está dando subsídio, por exemplo, para carvão, está estimulando o uso de termoelétricas, encarecendo a conta, né, que impacta, sobretudo, essas pessoas mais vulneráveis que a gente viu aí na pesquisa do Instituto. Pois bem. Amanda, a gente tinha uma matriz energética que era elogiada no mundo pelo fato dela ser limpa, né? Quer dizer, ela não gerar tanto carbono assim. O que aconteceu que foi mudando? A gente, ainda comparando com outros países do mundo, o Brasil ainda tem uma matriz majoritariamente suprida por energias chamadas renováveis, né? Que são essas que não emitem carbono na geração de eletricidade diretamente. Mas, assim, o sistema brasileiro ele foi pensado muito com base nas hidrelétricas. E desde 2001, quando a gente teve aquela crise do apagão, ainda lá no governo FHC, ali se percebeu essa necessidade de ter uma maior diversificação da matriz para garantir a segurança energética, né? Ali foi reflexo de um caminho, né? Houve uma mudança no setor elétrico e houve, por alguns anos, uma falta de investimento na geração. Só que aí, naquele momento, o que existia de opção tecnológica eram as térmicas. E acabou que isso ficou muito marcado, né? Quase como se fosse a solução única para, se você tem menos energia hidrelétrica, a gente tem a opção das térmicas. Só que, tecnologicamente, a gente já evoluiu bastante desde 2001, né? 20 anos para cá. Muita coisa aconteceu, e especialmente nos últimos 5 anos, a gente tem a disponibilidade das fontes solar e eólica, principalmente, que estão com custos de geração cada vez mais competitivos. Então, elas entram, né, nesse cenário podendo oferecer a segurança energética a um custo marginal, né? O custo, uma vez que você tem a instalação feita, o custo de geração é praticamente nulo. Então, a gente consegue garantir essa segurança energética diversificando e ainda mantendo a renovabilidade. Só que isso exige planejamento. E o que aconteceu no ano passado foi que a gente se viu numa situação em que a falta d'água foi mais intensa do que o planejamento tinha previsto para aquele momento,
E aí o que tinha de opção para suprir ali eram as térmicas ou a redução do consumo. E a redução do consumo, a gente sabe que tem custos políticos associados, né? Então, você decretar um racionamento, por exemplo, você impacta a sociedade em geral, e isso tem seu custo político, que foi visto lá em 2001 e também em 2014, no governo Dilma, 2014 e 2015. E aí a opção que foi tomada no ano passado foi contratar o que havia de disponibilidade de geração, que eram fontes fósseis, que emitem mais. Então, a gente caminha, como o Clauber falou, na contramão do mundo, né? Por essa, eu não digo uma falta de planejamento, mas uma falta de atualização do olhar do planejador e da implementação, de fato, né, da expansão do sistema, considerando essas novas tecnologias disponíveis. Então, a gente acaba indo por um caminho de sujar nossa matriz e encarecer a geração elétrica, né? Mas tudo isso é reflexo do planejamento, do pensamento de planejamento no país, da eletricidade, e acaba se refletindo, no final das contas, na conta que cai para o consumidor. Tudo que aumenta de custo vai, no final das contas, se refletir numa redução do orçamento disponível para o consumidor. Exatamente isso, Amanda. Diga. Não, era só um ponto, assim, isso parece extremamente técnico e que não tem impacto, ou o impacto é só no meio ambiente. Não, isso está influenciando ali na ponta, né? O consumidor está deixando de comprar comida, né? As pessoas estão deixando de ter algum outro tipo de conforto para poder pagar a conta de luz, né? Então, a gente vê aumentos aí de 20% de tarifa, a gente vê o governo tomando empréstimo para pagar essas contas que vai durar aí por alguns anos ainda. Isso vai impactar diretamente ali no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, é um assunto extremamente relevante, que às vezes passa desapercebido, mas isso é uma decisão de governo, né, que impacta diretamente a nossa vida. Cláudio, já que você está falando disso, quer dizer, eu entendo que a conta de luz tem muito imposto também, não tem? Quer dizer, nós estamos com um setor que foi privatizado ou é um setor público? Explica um pouco para a gente como é que é a lógica da precificação disso, vai? Nossa, assim, o sistema elétrico brasileiro é dividido em 3 eixos. A gente tem a geração, onde é feita a geração lá que a gente falou das térmicas, as hidrelétricas, a eólica. Tem a transmissão, que traz essa energia até os centros urbanos, né, onde tem o centro de consumo. E a distribuição, que é ali onde o consumidor paga a sua energia, ali onde ele tem esse relacionamento. Todos esses custos aí é dividido e colocado na tarifa. E uma coisa que você falou, quase o dobro desse custo é colocado em imposto em cargo. Encargos, muitas vezes necessários, para o desenvolvimento de alguma política pública, como a tarifa social, como o Luz para Todos, que agora é mais Luz para a Amazônia, mas tem também políticas ali que estão implementadas, que de implementação do governo, que acaba sendo financiado por nós consumidores e não deveria estar ali, sei lá, como eu falei, a gente está dando subsídio para geração a diesel, a gente está dando subsídio para funcionamento de uma usina a carvão. Isso é totalmente esquizofrênico, contraditório com o que a gente precisa, né? De uma energia barata, limpa, acessível, moderna. E não é isso que tem, infelizmente, acontecido. A gente não falou da energia nuclear, mas esse governo está falando em fazer Angra 3 e fazer mais, né? O que vocês veem isso? Embora há controvérsias quanto à emissão da nuclear, que não é o caso, mas do ponto de vista econômico, a gente só fala, sem levar em conta a parte ambiental, ela é totalmente desnecessária. A gente está pagando, a gente tem muitas outras fontes que poderiam vir na frente da nuclear, ao invés, porque isso é uma coisa,
de novo, é colocando uma política que não tem a ver com o setor elétrico. Então, o governo quer desenvolver a tecnologia nuclear, né, quer ter mais esse conhecimento através de uma usina, pagando através de uma tarifa, né? O consumidor que está financiando todo esse arcabouço aí, essa decisão política de investir em nuclear, né? A gente paga 2, 3 vezes mais caro no energia nuclear do que, por exemplo, uma eólica hoje. Existe a possibilidade, Amanda, da gente ser autossuficiente com energia solar e eólica? Você está sem som. Ai, desculpa. Acho que agora estão me ouvindo? Sim, tá agora bom, sim, tá né? bom. Então, a gente tem já no país uma infraestrutura de reservatórios, né, dessas represas de água, que funcionam, na verdade, como grandes baterias. Então, isso coloca o Brasil numa posição diferenciada quando a gente pensa nessa inserção das novas fontes solar, eólica, essas tecnologias que usam recursos renováveis, né, para geração. E então a existência desses reservatórios barateia essa integração das fontes renováveis e faz com que isso aconteça sem a necessidade de colocar, por exemplo, baterias para armazenar e lidar com o que a gente chama de intermitência, que é o recurso solar, ele só vai estar disponível quando o sol estiver batendo, mas a gente também usa energia à noite. Então, tem que ter alguma maneira de armazenar essa energia. E a mesma coisa com a eólica, né? Tem o vento, ele oscila ao longo do dia e não necessariamente no mesmo passo que o consumo. Agora, a existência desses reservatórios permite que essa intermitência seja compensada no sistema. Então, foi feito um estudo coordenado pelo ONS, né, o Operador Nacional do Sistema Interligado, e a EPE, que é o órgão do governo responsável por fazer os estudos que subsidiam o planejamento, ligado ao Ministério de Minas e Energia. E esse estudo ele indicou que se a gente dobrasse a demanda por eletricidade que existia no ano base ali, que era 2016, isso dá mais ou menos 2040, a demanda em 2040, ali, se a gente expandisse o sistema baseado somente nessas fontes solar e eólica, a gente garantiria segurança operacional e isso ainda representa a solução de menor custo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com esse tecniquez todo? É que se a gente tivesse o dobro da demanda que a gente tem atualmente, praticamente, a gente poderia expandir o sistema só baseado em renováveis, isso seria a forma mais econômica de expandir esse sistema e a gente garantiria a segurança energética, né? E ainda trazendo um ponto adicional, sem submeter o país a essas flutuações de preços de energéticos que a gente está vendo acontecer hoje no mercado internacional, né? Porque quando a gente usa combustíveis como diesel e gás natural, a gente depende do preço do diesel e do gás natural para gerar energia aqui. Se tiver mais caro, a gente vai pagar mais pela energia no final das contas, né? E uma guerra na Ucrânia, né, como a gente está vendo, está fazendo disparar os preços tanto de gás natural quanto de diesel. No caso da gente ter uma matriz mais baseada em recursos renováveis, a gente não fica tão suscetível a essas flutuações internacionais, meio que blinda, né, a nossa economia desses aumentos de custos imprevistos. Então, assim, não só é possível, como é interessante do ponto de vista econômico, sabe? Entendi. E esse avanço todo... Você completa, mas deixa eu colocar uma questão para você, que aí você incorpora. Claro, Nós estamos falando de um produto comercial ou nós estamos falando de um bem comum, quando a gente fala da eletricidade? E quais são as implicações de um e de outro, né? Sim. Acho que, só complementando da Amanda, a gente... essa capacidade de avanço com renovável, sem contar ainda o avanço tecnológico. A gente tem
possibilidade de barateamento de baterias, né? A tendência era ficar mais barata, tem o hidrogênio, tem outras coisas que estão surgindo que vai compor ainda mais essa matriz e a gente fica cada vez mais dependente desse mercado, né, internacional. E o que é a discussão que a gente tem trazido agora ali no Polis, né? Que a energia não pode ser simplesmente ser tratada como a mercadoria, né? Ela é um bem essencial à sobrevivência. Então, a gente fala de uma quantidade mínima necessária para a sobrevivência das pessoas. Então, esse mínimo, né, que não está sendo mais atendido pela tarifa social, por exemplo, a tarifa social é um bem, né? Tem um desconto ali para as famílias do cadastro único, que ajuda as famílias. Mas mesmo dentro desse nicho, se a gente pegar dados da ANEEL, a gente vê que 40% das pessoas ficam um mês sem pagar a conta, né? Quer dizer, ela está com alguma dificuldade de pagar o mínimo, mesmo com desconto. Isso está sendo insuficiente. Então, a energia para essa população e numa faixa mínima ali tem que ser garantida. Não pode ser tratada de qualquer forma, né? A energia a gente vê como que as pessoas usam a energia. Opa! Faixas mais ela como que faz? Ela usa isso para conservação de alimento, enquanto as faixas mais ricas estão usando para aquecimento de piscina, para climatização. Então, essa diferença do uso tem que ser levada em conta na política pública, né? Senão a pessoa pobre acaba ficando sem alimento, sem um banho quente, sem comunicação, que é diferente do uso para uma pessoa rica, para uma indústria, que é um uso diferente. Então, para essa pessoa, energia é um direito, né? É um direito para a sobrevivência dela. Muito bom. Antes de continuar, nós vamos fazer uma pequena interrupção, mas eu vou colocar uma pergunta que interessa para todo mundo. Qual porcentagem da energia consumida pelas pessoas físicas, pelos domicílios, e que outros usos da energia a gente tem, né? Eu vou, então, deixar essa pergunta pendente para a Amanda, né? E vamos agora fazer um pequeno intervalo por conta da questão eleitoral. De volta, a Amanda com a palavra. Como é, Amanda, essa questão? Você está ouvindo? Amanda? Eu escuto. Será que ela caiu? Então tá, começando com você, Cláudio. Você tem alguma informação sobre a distribuição de como é consumida essa energia? Se pela população, pela indústria, pelo agronegócio, como é que é? Olha, eu precisaria retomar os números, mas era cerca de 30, 40% é consumo residencial, né? Existe dentro da faixa de consumidores, existem algumas classes e por conta do número de consumidores ainda é elevado o consumo. Mas dentro dessa faixa também de consumidores é onde há mais possibilidades também de fazer um uso correto da energia. A gente, quando fala de política pública na área de energia, a gente sempre está falando de aumento de oferta, né? Vamos colocar mais uma hidrelétrica, uma termoelétrica, solar, eólica, mas a gente tem uma oportunidade também de redução. A gente precisa usar a energia de forma mais inteligente, eficiente. A gente sabe, como eu tinha dito, a gente ainda usa muita energia para conservação de alimento. Isso é o que? São as geladeiras. O setor residencial usa muita energia para a geladeira. E nossa geladeira hoje ainda carece de muito avanço tecnológico comparada
a outras geladeiras do mundo, a nossa geladeira consome muito mais energia. A gente teria uma grande possibilidade aí de ter um ganho, né, de economia de energia. Outra coisa que basicamente só se faz aqui no Brasil é usar energia elétrica para aquecimento de chuveiro. É também um desperdício. A gente tem tecnologias baratas de aquecimento solar, por exemplo, daria para reduzir drasticamente essa demanda que a gente tem por energia elétrica e está sobrando mais energia para outros fins. Então, é um uso pouco eficiente da energia que a gente faz, que impacta também no meio ambiente, impacta também no nosso bolso. Bem-vinda, Amanda, de volta. Desculpa, deu um apagão aqui. Nós estamos falando sobre os consumidores, o perfil dos consumidores, né? O Glauber estava dizendo que em torno de 30%, 40% é domiciliar, é isso? É por aí mesmo. Na verdade, se a gente pensa que a gente tem dois mercados, né? A gente tem o mercado cativo e o mercado livre. E esse mercado que a gente participa como consumidores em geral, aí corresponde quase a 50% de toda a energia que é comercializada nesse mercado cativo residencial. Agora, quando você considera toda a energia e a compra direta, né, que só é permitida para grandes consumidores, é isso que o Glauber falou, em torno de 30% que representa o consumo residencial para o todo. E é bastante significativo, né? E a gente, ainda mais considerando que existe ainda, embora o Brasil seja um país quase com acesso universalizado de eletricidade, mas 99,5% das pessoas têm acesso à eletricidade, existe um consumo per capita muito baixo quando a gente compara com países desenvolvidos. Ou seja, existe uma demanda reprimida no país, seja por acesso inadequado ou não seja um acesso firme, né? Seja por conta do custo que a eletricidade representa para as pessoas, né? Então, ainda é um mercado de crescimento e a gente tem que cuidado na expansão. Uma vez eu ouvi um comentário de que se eu decidisse, por exemplo, colocar umas placas solares no telhado da minha casa, né, eu ia ter problemas com a rede de transmissão, que não aceita muito esse tipo de prática. É verdade, Glauber? Não, por alguns anos isso foi uma luta mesmo, uma dificuldade, mas no final do ano passado, início desse ano, foi sancionada uma lei que estabeleceu, isso é chamada geração distribuída, né? Então, estabeleceu algumas regras para isso, né? Então, existe sim a possibilidade de você fazer a placa solar. O problema maior é que você ainda continua dependendo da rede, né? A gente, como a Amanda falou, à noite a gente ainda vai precisar da energia que está sendo disponibilizada ali, porque a gente tem um consumo que é 24 horas. Então, no momento que a gente está gerando do dia, a gente está jogando para a rede. Depois a gente precisa pegar de volta. E para manter essa infraestrutura tem um custo. E até para fazer os ajustes da rede tem um custo. Então, essa foi uma briga real com as distribuidoras, né? Então, felizmente isso está resolvido. A gente hoje já tem a possibilidade. A agência reguladora, que é a ANEEL, vai rever essas regras e vai deixar um pouco mais claro isso. Então, a partir de janeiro desse ano, a gente já está sob a égide das novas regras, né? Então, cada vez mais facilitando isso. Mas, infelizmente, pelo preço que temos de baterias, a gente depende ainda muito da rede. Então, a gente faz essa instalação ainda chamada on-grid, né, na rede. Mas, quem sabe, no futuro, a gente possa reduzir tanto o custo da bateria que a gente possa ficar off-grid, porque a gente não dependeria mais da rede
e conseguiria armazenar a energia produzida do dia para usar à noite sem ter nenhuma relação com a distribuidora. Isso pode ser uma possibilidade. Posso fazer uma complementação antes da próxima pergunta? Vai. O que a gente tem hoje no Brasil é que se você instala o seu painel solar no seu telhado e aquilo está gerando mais energia do que você consome no total, você não tem a possibilidade de vender isso. Então, o que está operando hoje no Brasil é esse sistema que é chamado de compensação, né, Cláudio? Que a nossa instalação ela tem que ser correspondente ao nosso uso, menos um consumo que é o obrigatório, que a gente tem que, de qualquer maneira, querendo ou não, se a gente está conectado à rede, a gente paga um consumo obrigatório para a distribuidora. E aí, se a gente consome mais do que isso, vale a pena ter um painel para descontar, né, essa energia no final do mês. No geral, especialmente agora que a conta de luz está tão alta, as tarifas tão altas, a atratividade desse tipo de opção está cada vez maior, né? O que acontece é o que o Cláudio trouxe, né? Que agora a gente tem uma nova regulação, uma lei que opera sobre isso, que no futuro tende a reduzir os subsídios a esse tipo de opção, né? Porque hoje, você querendo ou não, você está ali conectado à rede, você tem os custos, o custo de operação da rede, ele é rateado por todos os consumidores que fazem parte ali. E se você você coloca o seu painel solar ali e deixa de pagar isso, você acaba aumentando o custo a ser rateado pelos outros consumidores que não têm essa condição, né? Você veja, quer dizer, dessa forma a gente está tratando realmente a eletricidade como uma mercadoria. Você fala em custos, em ratear, em distribuir. Eu lembraria aqui, por exemplo, que durante o governo Lula nós tivemos o programa Luz para Todos, que foi um programa que eu não sei quantos atingiu, vocês devem saber melhor que eu, né? Mas foi importante e foi um subsídio, não foi cobrado nada, né, do beneficiário final que teve a sua luz ligada, que não tinha luz antes, né? Isso, para mim, traz a questão do bem comum e da mercadoria como uma questão, né? Quer dizer, hoje em dia, se o consumidor a sua pesquisa mostra isso, né? O consumidor tem medo de que lhe cortem a luz. Está havendo, de fato, corte de luz para essa população mais pobre? Eu acho que uma coisa bem, bem importante, eu esqueci de comentar isso da outra vez que você trouxe esse assunto para a pauta. A energia, bem como a água, é um serviço essencial, né? E energia, especialmente, ela não é um bem em si só. Ela é necessária para garantir outras atividades. Então, a gente não come energia, mas a gente precisa, por exemplo, do serviço de iluminação, a gente precisa do serviço de refrigeração para poder guardar nossos alimentos por mais tempo. Então, a energia como insumo básico, né, de questão de infraestrutura, ela é necessária para viabilizar outras coisas. Então, isso não pela própria natureza dela, ela não é uma mercadoria comum, né? Ela é uma mercadoria, é um serviço, né, que é estruturante. E você privar as pessoas do acesso à eletricidade em final das contas, privar de tudo o que a eletricidade proporciona. E aí é isso, não só iluminação como refrigeração, ou até de atividades produtivas, né? O Luz para Todos, que hoje tem um outro programa do governo que é chamado Mais Luz para a Amazônia, que procura atingir comunidades que não foram atendidas por esse programa. Tem outras comunidades do Brasil, né? Ele teve bastante sucesso nesse processo de universalização, né? De garantir que o acesso à eletricidade está para todo mundo, como prevê a Constituição. Hoje, como eu disse, 99%, eu não estou certa desse ponto, alguma coisa, mas certamente é 99% mais do que 5% da população tem acesso à eletricidade. Mas nem todo mundo tem.
E mesmo esses 99,5%, nem todos eles têm acesso firme à eletricidade. Então, pessoas que foram atingidas pelo programa, que estão, por exemplo, na ponta da linha de distribuição, por vezes tem algum problema nessa linha de distribuição que deixam essas pessoas por mais de semanas sem eletricidade. Então, elas não conseguem estabelecer um modo de vida que conte com a eletricidade como base. A gente tem muitos problemas a resolver nesse sentido. E programas desse tipo são, sim, parte da conta de luz que a gente paga, né? No final das contas, isso é pago pelos outros consumidores, não sai do Tesouro Nacional, ele sai dessa conta de luz coletiva, né, dessa arrecadação do sistema elétrico, e, na verdade, a gente vai precisar avançar ainda para garantir um suprimento de qualidade e, preferencialmente, de energia limpa, porque isso tudo acontece num cenário em que a gente tem o aumento, né, dos efeitos, a gente está vivendo isso dia a dia, os efeitos das mudanças climáticas, e a forma de tentar evitar uma piora desse contexto, que acaba também, né, sendo mais grave para os mais vulneráveis, a forma de evitar isso é reduzir emissões. E a gente está falando disso num sistema que tem demanda energética crescente. Então, para atender a isso, diante do desafio da redução de emissões que se impõe, a gente precisa investir cada vez mais em energias renováveis, né? Só uma questão nesse ponto. A universalização, Silvio, certamente foi um avanço do governo anterior. A gente chegou quase 100%, né? A Amanda está falando 99%, e uma casinha aí. Só que existem essas diferenças ainda, né? A gente tem pesquisas do IEMA falando que ainda tem 1 milhão de pessoas sem acesso à energia, sem acesso a qualquer tipo de energia, né? A Amanda disse bem, mas ainda tem outras comunidades que tem lá 4 horas de energia por dia. A gente pode chamar isso de universalizado, né? A gente pode, claro, tecnicamente chegou lá a iluminação, né? Mas a iluminação é suficiente. A gente está falando que existem outras demandas por energia aqui, né? A gente precisa de energia para outras coisas, não só para iluminação. Então, quando você chega numa casa que não tinha energia e liga ali uma lâmpada, a pessoa quer um ventilador, a pessoa quer uma geladeira, né? E o sistema não é apto para aquilo. Então, está universalizado, mas a gente precisa ter muito a melhorar ainda. A energia de qualidade, ainda a gente precisa ver que existem essas pessoas que ainda têm essa energia de má qualidade, vivendo em situações, muitas vezes, que não é a adequada, né? E, de novo, a gente precisa ver a energia muito mais que a mercadoria. Ela vai trazer condições até de cidadania, né? A gente vai poder acessar comunicação, uma internet, precisa de energia, né? Para ter um celular, você precisa carregar o celular. Então, a energia tem esse papel fundamental de mudança de vida das pessoas. Para ter água em casa precisa de energia também, né, Cláudio? Que é a bomba que vai mandar água para a casa das pessoas. Então, são temas que estão interligados, né? Vou continuar com essa conversa fazendo uma pergunta para o Cláudio. Vender a Eletrobras, como o governo quer, é a solução para esses problemas? Isso é uma grande discussão. A gente não pode colocar a privatização como uma panaceia e como a solução de todos os problemas do setor elétrico. A Eletrobras e existem outras estatais que prestam bons serviços, né? Existem empresas privadas que prestam maus serviços. Não é a privatização que vai resolver isso. E, pelo contrário, o que tem acontecido, por exemplo, agora, com essa nova lei da privatização, né, eles colocaram tantos jabutis ali, interferiram diretamente num planejamento que
Malemar ainda era feito com alguma razoabilidade, colocaram tanta coisa ali que carece tanto, a tarifa do consumidor impacta tanto os consumidores. Ela não é a solução, né? Assim, ela poderia ser feito, né, de alguma forma, existem posições de privatiza ou não, mas olhando pelo lado do consumidor, das pessoas, talvez essa não seria nem o momento, nem a forma ideal de se fazer isso. Nós vamos fazer uma pequena interrupção de novo, por conta da questão eleitoral, e voltamos em um instante. De volta, então, vou perguntar para a Amanda. Amanda, vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro, vamos olhar como é que a gente enfrenta a situação que vocês encontraram na pesquisa? Como é que nós podemos superar isso? Você quer contar para a gente qual é a visão que você tem? Silvio, a gente entende, até por essa perspectiva da energia como um direito, que o que a gente tem em mãos hoje é um desafio bem considerável e tem duas formas de atacá-lo. Uma é pensando nos custos de atendimento desse sistema, dessa demanda que é crescente, né, de eletricidade que a gente tem no país. E essa redução de custos, ela se dá com decisões de expansão que sejam inteligentes desse aspecto, pensando nas fontes mais baratas. Então, nós, como Instituto Clima e Sociedades, defendemos que a forma é modernizar as regras do sistema para que cada vez mais as renováveis sejam a base para sua expansão. Ou seja, pensando em custos menores, porque daí a gente garante que o que a gente está ganhando em redução de custos das tecnologias vai ser visto como benefício pelo consumidor. Mas tem uma outra ação que é a distribuição desses custos do sistema, né? O que a gente viu na pesquisa e o que esse dado que o Clauber trouxe dos 40% de inadimplência no primeiro mês para baixa renda, o que isso mostra é que hoje, do jeito que está, a energia já está impagável para uma parte considerável da população. E aí, para atuar sobre isso, a gente tem que pensar num sistema que distribua esses custos de acordo com a capacidade das pessoas de pagá-los, né? E aí, pensando numa forma de cuidar, né, da baixa renda, para que eles tenham essa energia garantida como acesso, mas também que o custo pago por quilowatt-hora de energia consumida seja também diferenciado de acordo com a capacidade, ou seja, pela faixa de consumo. Quem consome menos, paga menos por quilowatt-hora que consome. E aí, conforme a gente vai avançando para outros tipos de consumo, como o Clauber falou, né? A gente vai para uma linha das pessoas que já estão consumindo aquilo, para coisas que podem ser interrompidas, essas pessoas pagam um valor maior por quilowatt-hora, que a gente chama de tarifação progressiva. A gente vê isso como uma ação importante para garantir que essa situação em que grande parte da população não consome eletricidade porque não tem acesso a ela, às vezes não é porque não chega eletricidade, mas porque não pode pagar, tem que ser resolvida via política pública de uma maneira a distribuir os custos de acordo com a capacidade de pagá-los. Uhum. Cláudio, como é que você vê que a gente tenha... Você está apresentando uma visão mais estratégica, né? Quer dizer, como é que a gente está com possibilidades de enfrentar essa situação e garantir energia barata, regular e presente em todas as casas dos brasileiros, hein? Olha, primeiro a gente precisa reconhecer essa necessidade, né? Acho que a pesquisa que foi feita demonstra um pouco disso. E o segundo passo é trazer a proposta. Então, junto com o ICS, o Polis também está trabalhando nessa questão da tarifa progressiva.
de acordo com a capacidade de pagamento, né, mas também de acordo com o uso. Né, aquilo, como que a gente vai diferenciar? Né? Eu acho que a pessoa que usa ali para o seu dia a dia tenha uma forma. A pessoa que usa para bens supérfluos, por exemplo, é uma outra tarifação. Hoje nós estamos com complicações nessa ordem, né? A tecnologia. Voltou. Pode continuar, vai, manda ver. A gente pega essas propostas, né, e esse diagnóstico, faz a proposta, qual que é a nossa intenção? Colocar e apresentar isso. Agora, a gente está no ano eleitoral, então a gente tem que aproveitar isso para que os candidatos incorporem isso nos seus planos de governo. E mais do que isso aconteça, essas mudanças que a gente está falando, aconteçam nos primeiros 100 dias de governo. Mas sabe a importância que tem os primeiros 100 dias. Então, que isso... As propostas estão sendo... Uma tarifação que beneficie os mais pobres tem que acontecer nesses primeiros 100 dias de governo. Quer dizer, a solução é só a tarifa progressiva? Tem outras coisas também ou não? Olha, a gente precisa... a Amanda falou bem, deixa ela também completar, mas a questão da modernização do setor, a gente precisa... a gente está num modelo que já não corresponde à realidade. Então, a gente precisa modernizar o consumidor, poder escolher sua fonte. É um avanço, né? Separar o que é distribuição, do que é energia, o que é encargo. O consumidor precisa saber o que está pagando, né? Então, existem alguns avanços primordiais para que isso aconteça. E que tá importante comentar disso agora, né? Então, parte desses avanços são contemplados pelo PL 414, que está hoje no Congresso Nacional, está aguardando para entrar em pauta. Existe essa expectativa de que isso vai acontecer. Isso é meio que um passo necessário para a gente começar esse processo todo, sabe, Silvio? Então, acho que eu diria que a aprovação desse PL 414, que é a da modernização do setor elétrico, é o primeiro passo. Mas uma atenção aí, né, Amanda? Fontes que barateiam. Oi, desculpa. Mas precisando ter atenção dos jabutis que já estão aparecendo. Evitando os jabutis que comprometam, como aconteceu aí já no passado, né, em outras leis, a gente chegar aqui com emendas que descaracterizam completamente e acabam indo numa direção contrária ao benefício que aquele projeto de lei poderia trazer, né? Mas aí, e eu acho que é isso, é pensar sempre em opções que vão baratear, na verdade, não só baratear o custo de geração, mas transferir isso de uma maneira adequada para o consumidor. A gente fala do ponto de vista de política pública, né? Sempre em mudanças estruturais. Hoje em dia é o que a gente tem que cada vez gritar mais alto para que aconteçam rápido e evitar os retrocessos que a gente tem vivenciado. Quer dizer, se eu entendo bem, a gente tem que fechar as termoelétricas, né? A gente tem que botar uma lente sobre a energia nuclear para ver se ela convém mais ou não, né? E fortalecer o eólico e o solar, é isso? E a eficiência energética, que existe um espaço enorme de ganhos em eficiência, ou seja, consumir a energia melhor, né? Gastar menos energia para ter a mesma função, por exemplo, uma lâmpada que consome menos eletricidade, um equipamento na indústria que consome menos eletricidade para fazer a mesma coisa. Existe no Brasil um setor aí gigantesco de eficiência que pode gerar muitos empregos, inclusive, aumentar, né? Atacar também esse problema que a gente tem hoje, que é o desemprego na sociedade brasileira, com investimentos que são de base, né? São estruturais para melhorar o consumo dessa energia, ter equipamentos melhores para consumir melhor, gastando menos energia, né? Tratar isso, renováveis, eficiência energética e essa revisão caso,
lógico. No caso da eficiência, Amanda, eu concordo plenamente contigo, e a gente precisa tratar a eficiência como uma política estruturante. Porque quando se fala em redução de consumo, a gente já liga, fala racionamento, crise econômica. Não, o racionamento às vezes acontece, em algum momento crítico, mas uma política de eficiência energética tem que ser contínua. A gente tem que buscar esse melhor uso a todo momento e não deixar só para momentos de crise, porque daí a gente vai trocar lâmpadas, por exemplo, no momento de crise, mas a gente não vai pensar que aquilo está sendo benéfico por um longo prazo. A gente vai associar sempre para aquele momento de crise. Então, os governos ficam relutantes de fazer uma política de eficiência por conta disso, né? A gente liga isso à crise e aí fica com aquela pecha de que houve apagão, houve racionamento. Quer dizer, nós temos que esperar apagões num futuro próximo ou não? Olha, São Pedro, a gente encheu bastante os reservatórios, mas tudo indica que novamente, a gente vai começar a esvaziar os reservatórios e em breve, passando o período de chuva, a gente vai estar falando de novo ou de mais acionamento de térmica, né? Então, é um encarecimento das tarifas. Então, embora não haja um apagão, mas é um apagão velado, né? Porque você está pagando 3, 4 vezes mais pela sua energia. Então, o que é melhor, né? O que está acontecendo? Isso acaba sendo um apagão, né, às escondidas, via tarifa. Então, se nada for feito, pelo andar da carruagem, o reservatório vai baixar de novo e a gente vai ter novos acionamentos de térmicas, novos empréstimos aí para o setor elétrico e encarecimento de tarifa. Manuel, suas últimas considerações. Nós estamos concluindo o programa. Por favor, diga aí como é que você vê a evolução dessa situação para nós. Bom, primeiro, só agradecer aqui a oportunidade de estar nessa conversa. Acho que trocas muito ricas sempre, né, com o Clauber, e poder deixar isso como registro aqui é uma grande satisfação. E assim, como o Clauber disse, né, se temos que nos preparar para novos apagões, propriamente dito, eu não acho que seja o caso. Eu acho que a gente já devia estar discutindo a coisa de um outro nível, e a gente tem condições, né? A gente vive no país que é abundante em recursos naturais, de todos os tipos, mas especialmente nesses que hoje podem ser a base para a nossa expansão. Eles estão na abundância e são baratos. Então, um país que tem tanta energia disponível barata não pode pagar uma conta de luz tão cara. E aí, o apelo, né, as considerações finais que eu trago aqui são que cada vez mais as pessoas cobrem esse posicionamento do governo, porque isso que a gente vê refletido, essas contas altas, são decisões estratégicas. Essas decisões estratégicas têm que ir num outro sentido, de barateamento, não de aumento. Então, quais são as posições dos candidatos que vão estar agora, né, na arena eleitoral? Como é que eles preveem essa expansão? Acho que a gente tem que estar atento para isso e cobrar posicionamentos. E especialmente dessa mudança de contexto, né? As mudanças climáticas, elas levam ao agravamento de crises hídricas, como a gente viveu no ano passado, e elas têm que ser consideradas no planejamento de todos os setores, não só do setor elétrico, mas também do setor elétrico. Então, deixo esse chamado, né, para que as pessoas fiquem atentas às propostas dos candidatos, que considerem energia como o serviço essencial, como um direito do cidadão. Muito bom. Eu quero agradecer muito a Amanda O'Hara, do Instituto Clima e Sociedade, ao Glauber Leite, do Instituto Polis, pelo importante papo esclarecedor que a gente levou para os nossos telespectadores, e agradecer você também que nos assiste.
dizendo que semana que vem tem mais.